Vamos para o nosso auxílio direto, então. Ele está previsto ali dos artigos 28 ao 34 do CPC, e ele também aparece a partir do artigo 7º da resolução número 9 do STJ, né, a respeito de alguns procedimentos de cooperação jurídica. Essa resolução ela vai tratar também das cartas rogatórias e os procedimentos para homologação de decisão estrangeira, tá? Ele é um documento extremamente importante porque ela trata das situações em que existe a necessidade do juízo de delibação. A gente já conversa sobre esse juízo de delibação, que eu já previ aqui para a gente conversar durante a aula, tá? A gente viu, então, na aula passada, que a globalização ela acabou trazendo o crescimento das relações internacionais entre os estados, certo? E que com esse aumento das relações entre os estados, surgiu a necessidade de se criar normas de cooperação para que se pudesse homogeneizar um pouco as medidas processuais, justamente para dar essa característica de eficácia extraterritorial, né? Então, as medidas processuais que a gente utiliza em direito internacional privado, porque é a área do direito internacional que trata das situações da exceção ao princípio da territorialidade, tá? Então, por esse motivo, a cooperação entre os estados precisou ser vista mais como uma obrigação entre estes países do que meramente uma possibilidade. Então, eles acabaram normatizando de forma a impor aos países participantes o seu cumprimento. A gente viu aula passada também que o termo cooperação, e inclusive a cooperação jurídica, pressupõe, né, se entende que seja um trabalho comum, um trabalho em conjunto, pressupõe uma colaboração entre os países. Por isso, toda e qualquer forma de colaboração entre os países para atingir o objetivo comum que dê efeito jurídico a esta colaboração, a gente chama de cooperação jurídica internacional. Então, de novo, para a gente retomar os conceitos da aula passada, eu trouxe aqui de novo um conceitinho, né? Cooperação jurídica internacional significa dizer, em sentido amplo, tá? Que é o intercâmbio internacional para o cumprimento extraterritorial de medidas processuais do Poder Judiciário de outro Estado. E ainda, a autora Carolina Yumi de Souza também, né, traz aqui complementa este conceito que a gente tem de uma forma bem simples, ó. Em sentido lato, né, em sentido amplo, engloba todos os atos públicos, legislativos, administrativos e judiciais, compreende atos judiciais não decisórios, atos de mera comunicação processual, como citação, notificação e intimação, e atos de decisão, que são aqueles destinados a uma instrução probatória, tá? Então, nesse conceito, né, nesta exemplificação da professora Carolina Yumi de Souza, a gente vai ter objetos de cooperação jurídica internacional previstos no artigo 27 do CPC, que nós conversamos aula passada. Em âmbito internacional, foram previstas em normativas, em tratados, algumas ferramentas de cooperação, para que os países pudessem entrar em contato direto, já se adaptando a este novo modelo de mundo mais rápido, menos burocrático e com mais tecnologia. E aí a gente vai ter que, aqui no Brasil, tá? A nossa Constituição Federal, ele vai trazer 2 procedimentos de cooperação jurídica internacional de matéria civil, que precisa de algum tipo de atuação do judiciário, como a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira, que estão ali no artigo 105, inciso 1º, a linha I, tá? Expressamente previstos na Constituição. E a gente vai ter também, na área penal, a situação da extradição. Ele é um elemento de cooperação processual entre países, mas mais da área penal. Então, tanto a carta rogatória, como a homologação de sentença estrangeira, como a extradição, são 3 situações, 3 ferramentas que precisam de análise, que precisam de juízo de delibação do Poder Judiciário, tá? Precisam de uma certa verificação da sua legalidade pelo Poder Judiciário. Então, a resolução número 9 do STJ,
no parágrafo único do artigo 7º, traz também outra ferramenta, incluída agora no novo CPC de 2015, mas que já existia nessa resolução número 9, ela é de 2004, tá? Traz também a ferramenta do auxílio direto, ou também chamado auxílio mútuo, que é mais simples e mais colaborativo. Então, a gente vai ter ali, ó, que o auxílio direto traz apenas a atuação de um agente administrativo, então são para atos que não necessitam de um exame de legalidade, né, de um juízo de delibação, sendo realizados independentemente aí da carta rogatória ou da homologação de sentença estrangeira ou da própria extradição, tá? Então, como diz ali, ó, os pedidos de cooperação jurídica internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de delibação pelo STJ, ainda que denominados como carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento do auxílio direto. Nós vimos na aula passada que a autoridade central, né, designada para atos de cooperação vai ser o Ministério da Justiça. Está lá também no artigo 26, parágrafo 4º, se não me engano, do CPC, que foi escolhido o Ministério da Justiça como autoridade centralizadora dos atos de cooperação jurídica, exceto órgãos que estejam expressamente designados em tratados internacionais anteriores, tá? Então, artigo 7º, parágrafo único da resolução número 9 do STJ, lá de 2004, diz que, além da carta rogatória, da homologação de decisão estrangeira e da extradição, eles reconheceram também, desde 2004, o auxílio direto, ou também chamado auxílio mútuo. Só que este auxílio direto só foi incluído no CPC agora em 2015, na sua reforma. Tá? Atos que não ensejem o juízo de delibação pelo STJ. Que raio é isso? Certo? Juízo de delibação é a análise do STJ, mas é uma análise superficial pela formalidade e legalidade do ato que está sendo solicitado. Ele não analisa mérito, ele não rediscute o processo, ele só verifica o cumprimento de alguns passos, de algumas exigências. Algumas dessas exigências são os nossos fundamentos e os nossos requisitos lá do artigo 26 do CPC, que nós vimos na aula passada, né? Se este ato tem no estado requerente, né? Se ele utiliza também da ideia do devido processo legal, da publicidade processual, da assistência judiciária gratuita, do direito à ampla defesa, né? Todos os fundamentos constitucionais do nosso sistema processual, tá? Então, verifica também se não extrapola os limites de aplicação, né, e descumpre o artigo 17 da Lei de Introdução e o artigo 1º da Constituição Federal. Então, a gente vai tendo o juízo de delibação como uma análise da legalidade e da formalidade do ato sem rediscutir o mérito, porque o mérito é uma questão jurisdicional do país requerente, certo? Existe, se vocês forem estudar pelas doutrinas, existe o juízo de delibação e o juízo de prelibação. O juízo de prelibação é o nome que a gente utiliza para análise de requisitos preliminares de legalidade e formalidade dos recursos. E juízo de delibação é uma análise de legalidades e formalidades, sem entrar no mérito, de atos de cooperação. Tá? A gente vai ter essa diferença, a gente vai ter juízo de prelibação, que é para o nosso sistema recursal, e o juízo de delibação, que é para análise dos nossos atos de cooperação internacional. Ali, ó, o que o próprio site do Ministério da Justiça, depois se você quiser dar uma olhadinha lá na página online, né, do Ministério da Justiça, ele vai mencionar sobre a figura do auxílio direto. Ali, ó. O auxílio direto diferencia-se dos demais mecanismos porque nele não há exercício do juízo de delibação pelo Estado requerido. Não existe delibação porque não há ato jurisdicional a ser delibado.
Tá? Auxílio direto pode ser, inclusive, por via administrativa, porque eu não preciso do juízo de delibação a ser feito pelo STJ. Tá? Então, a gente vai ter essa facilitação no uso do auxílio direto. Então, né, o auxílio direto é um instrumento para a produção de documentos e meios a serem entregues ao judiciário estrangeiro para que profira a decisão. Ele tem como objeto ser utilizado para comunicação de atos processuais, como citações, intimações e notificações. Tá? Ele pode ser utilizado também para obtenção de provas. Por exemplo, a gente usa o auxílio direto hoje a pedido do Ministério Público Federal quando se pretende quebra de sigilo bancário aqui no Brasil. Também se utiliza auxílio direto para obter medidas cautelares e decisões de tutela antecipada, tá? E também para cumprir medidas específicas que foram reguladas em algum tratado. Um exemplo que eu trago aqui nessa questão, a situação que a gente tem na Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. É uma convenção internacional que o Brasil participa, a regulação do tráfico infantil, né? Tá? E nós temos isso no decreto 3.413 de 2000. Então, além de ele ser uma convenção, né, além de ser um tratado internacional, o Brasil também internalizou este tratado através deste decreto para que a gente possa ter procedimentos internos a respeito do sequestro infantil, tá? Sequestro internacional infantil. Então, o auxílio direto hoje também, ele é utilizado em situações de busca, apreensão e retorno de crianças ilicitamente subtraídas do convívio de um dos pais. E todos os atos que implicam no retorno da criança para o Brasil são realizados via auxílio direto. Uma questão de nomenclatura, tá? A gente vai ter o auxílio direto judicial, o auxílio direto administrativo, o auxílio direto ativo e o auxílio direto passivo. Vamos lá. Auxílio direto, então, ele pode ser do tipo judicial ou auxílio direto administrativo. O auxílio direto judicial, ele é de cumprimento e de competência de juiz federal de primeira instância. Então, quem cumpre ou quem determina o cumprimento do que foi requerido não é o juiz da vara civil, né? Não é o juiz de primeira instância, o juiz estadual, e sim tudo via Justiça Federal, tá? Então, o auxílio direto judicial é de cumprimento e competência de juiz federal de primeira instância, conforme preceitua o artigo 109 da Constituição Federal, lá na competência da Justiça Federal, tá? E é considerado um procedimento de jurisdição voluntária destinado especificamente para essa relação de intercâmbio direto entre juízes de países diferentes. Nós vamos ter também o auxílio direto administrativo. O auxílio direto administrativo, ele é um procedimento para intercâmbio entre órgãos da administração pública com juízes estrangeiros ou órgãos da administração pública estrangeira com juízes brasileiros, né, ou entre agentes administrativos brasileiros. Toda vez que envolve solicitação de alguém da parte do executivo, da administração, e não entre poderes judiciários, entre juízes entre si, mas um dos lados é alguém de um outro setor, de uma outra área de interesse, a gente vai classificar como auxílio direto administrativo. A gente vai ter também o auxílio direto ativo e o auxílio direto passivo. Essa classificação, ela não fala sobre o conteúdo, como o auxílio direto judicial e o administrativo, ele se classifica assim em razão do conteúdo do requerimento, conteúdo do pedido de auxílio. O auxílio direto ativo e passivo, ele vai se relacionar, né, vai se classificar conforme o país requerente, tá? Conforme a posição de onde vem ou de quem realiza o cumprimento do pedido do auxílio, certo? Então é bem simples, ó. Auxílio direto ativo. Eu chamo auxílio direto ativo para o país que pede o documento, o país que pede o ato. E eu chamo auxílio direto passivo
para o país que responde a este ato, que cumpre este ato. Então, auxílio direto ativo é o nome que a gente dá para o país que solicita, e auxílio direto passivo é o nome que a gente dá para o país que é solicitado a cumprir. Aí nós temos os artigos do CPC. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Esse artigo traz para a gente o primeiro dado importante para definir quando é possível o auxílio direto e quando vai ser necessária uma carta rogatória ou uma homologação de decisão estrangeira. Então, ele determina que a gente usa o auxílio direto nas hipóteses em que não precisa do juízo de delibação, porque o juízo de delibação é exigido para carta rogatória e homologação de decisão estrangeira e extradição em matéria penal. Agora, para o auxílio direto, a gente retira a necessidade desses procedimentos intermediários de análise, cabe auxílio direto quando não for caso de homologação, ou carta rogatória ou extradição. Então, tu vai por exclusão. Se não cumpre, se não é situação de aplicação de homologação, se não é situação de aplicação de carta rogatória, se não é situação de extradição, tudo que sobra é auxílio direto, tá? É nessa ideia, por exclusão, que a gente vê a possibilidade de usar o auxílio. O artigo 29, então, assim, a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Então, vamos lá. Artigo 26, parágrafo 4º do CPC, que a gente viu lá passada, vai nos determinar que, regra geral, a nossa autoridade central designada é o Ministério da Justiça, exceto alguma disposição diferente ou mais específica num tratado ou numa convenção já normatizada anteriormente, tá? Então, vamos lá, ó. Órgão estrangeiro interessado. Então, este aqui vai expedir o auxílio direto ativo. Ele é o país solicitante, o país requerente, tá? Então, ele encaminha para o Brasil o seu pedido de produção de algum documento, produção de alguma informação. Quem recebe? A autoridade central designada, que para nós hoje é o Ministério da Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Esse é o departamento do Ministério dentro do Ministério da Justiça, que é responsável pela tramitação de todos os pedidos de auxílio direto, tá? Então, o Ministério da Justiça, ó, o auxílio direto ativo é solicitado pelo país requerente e vai encaminhar para onde? Regra geral, tá? Para o Ministério da Justiça, que é a autoridade centralizadora aqui no Brasil, tá? O Ministério da Justiça, então, vai verificar o quê? A autenticidade e a clareza do pedido. Então, vai ver se realmente vem, né, de um órgão, da autoridade central designada. Então, hoje, cada país tem a sua autoridade central. Então, há uma comunicação entre as chamadas congêneres. Congêneres é o nome que a gente dá à autoridade central similar ao que é no Brasil. Cada país escolheu o seu órgão. Então, quando o pedido vem de uma autoridade central de outro país, há como se verificar a autenticidade do pedido. Então, a autoridade central de um país emite um auxílio direto ativo, que chega à autoridade central do país do auxílio direto passivo. Vai tentar entender o que eles realmente querem, né? Deixar bem claro. Se tiver alguma dúvida antes de realizar qualquer ato, eles vão esclarecer esta dúvida, né? Vão, claro, traduzir em português, né? O Ministério da Justiça vai fazer a tradução, tá? Para que ele possa dar andamento e fazer as solicitações na comarca, né, nos órgãos ali da comarca onde precisa ser cumprido, tá? Então, essa é a lógica do artigo 29.
Agora, se eu não tiver a autoridade central brasileira, né, se eu tiver uma previsão diversa em tratado, então vai ser encaminhado para o órgão que foi escolhido no tratado. O nosso artigo 30 vai mencionar ali, ó, outros objetos que a gente já viu antes, né, mas que eu quero dar uma olhadinha com calma no inciso 2. Ó, além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. Vai pedir, via auxílio direto, informações, né, sobre o nosso ordenamento jurídico, vai pedir a validação, a vigência, né, e a autenticidade e validade da nossa legislação, do nosso diário oficial, tudo isso para que possa ser utilizado pelo juiz estrangeiro na hora de julgar o processo. Colheita de provas, e aqui cuidado, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira, tá? O que a gente tem que se preocupar aqui, ó? O Brasil só vai cumprir o auxílio direto para produção de prova quando a demanda no estrangeiro, a ação que esteja sendo julgada no estrangeiro, por juiz estrangeiro, for uma ação de competência relativa do artigo 21 e 22 do CPC. Toda vez que um juiz estrangeiro esteja julgando uma demanda que versa sobre alguma das situações do artigo 23 do CPC, que para nós o Brasil disse que é competência exclusiva, o Brasil diz que ele é o único que pode julgar com validade, com eficácia, alguma demanda que verse sobre as situações do artigo 23. Então, toda vez que vier um pedido de provas, a produção de provas, ou informações, ou alguma coisa, para uma ação que esteja sendo julgada no estrangeiro, por juiz estrangeiro, mas a demanda que está sendo tratada no estrangeiro é algo que o Brasil resguardou para si como de sua única e exclusiva competência. Neste caso, o Ministério da Justiça não vai repassar para os outros órgãos, né? Não vai cumprir o auxílio direto, tá? Porque é uma situação que o Brasil resguardou. Ele não vai produzir prova para outro juiz julgar. Então, ele vai se recusar ao cumprimento do auxílio direto toda vez que for ser utilizado numa demanda internacional em que a pauta, né, em que a causa do processo lá são as situações do artigo 23 do CPC, competência exclusiva. Quais são? Lembre, toda vez que envolver discussão de bens situados no Brasil, móveis ou imóveis, mas que impliquem partilha de bens. Partilha de bens em divórcio, partilha de bens em inventário, partilha de ações relacionadas a direitos reais, né? Todas as situações do artigo 23, se nos pedirem produção de provas para uma demanda em que esteja sendo julgada algo no sentido do artigo 23, o Ministério da Justiça vai recusar o cumprimento do auxílio direto, porque nós resguardamos a competência exclusiva. E inciso terceiro, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, fica aí, né, um inciso aberto para ser utilizado no futuro. Nós temos também o artigo 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres, tá? Com as autoridades centrais de cada um dos países estrangeiros. Isso quer dizer congêneres, de gênero comum. Então, as demais autoridades centrais. Então, a autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Basicamente, esse artigo ele vai determinar que a comunicação e a interação do auxílio direto, tanto ativo quanto passivo, seja judicial ou administrativo, vai ocorrer diretamente entre as autoridades centrais, tá? Ele não vai desviar por outros órgãos. É só uma forma de captação e centralização dos pedidos. O artigo 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira,
não necessitem de prestação jurisdicional. A autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Então, aqui a gente tem o quê, né? Estabelecimento da competência da autoridade central. Ela é competente para atos que não demandem intervenção jurisdicional. Então, ela pode praticar de forma direta. Agora, aqueles, né, que precisam de participação do Poder Judiciário brasileiro, nesses casos, ele vai precisar de uma etapa a mais que a gente vai ver agora no artigo seguinte, tá? Então, assim, o artigo 32, auxílio direto administrativo, é o artigo 32. Prática de atos que, segundo a lei brasileira, não precisem da prestação jurisdicional, não precisem de participação do Poder Judiciário brasileiro. A própria autoridade central, o próprio Ministério da Justiça, pode entrar em contato com o gerente de banco, pode entrar em contato com órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, para fornecimento dessas informações, tá? Agora, se eu precisar para auxílio direto judicial, o Ministério da Justiça não pode fazer isso diretamente, não pode fazer isso sozinho. É o que vai dizer o artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à AGU, Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Então, a gente vai ter aqui no caput que, tratando de auxílio direto judicial, quer dizer que eu preciso de um documento formalmente criado, formalmente respondido por um poder judiciário. Neste caso, o Ministério da Justiça não pode dar essa certificação, não pode dar esta resposta ao auxílio direto de forma isolada. Ele vai precisar chamar o Poder Judiciário. E aí, o Ministério da Justiça, depois de verificado a clareza do pedido, exatamente o que a outra parte quer, feita a tradução, né, tudo, esclarecendo tudo bonitinho, vai descer, vai comunicar, né, vai solicitar que a AGU cumpra. E aí, o jus postulandi da AGU. Então, como eu tenho a necessidade de participação do Poder Judiciário brasileiro para cumprir esse pedido de auxílio direto, o Ministério da Justiça recebe esse pedido, vai encaminhar para a AGU, e a AGU é que vai ter o jus postulandi, ele é que vai poder peticionar e requerer aquele ato em juízo. Quando é auxílio direto administrativo, o Ministério da Justiça vai direto, comunica os órgãos, solicita as informações, certifica, carimba e envia. Quando é algo que precisa ser praticado pelo Poder Judiciário, ele tem que descer o pedido para a AGU, porque só quem vai poder provocar o Poder Judiciário para cumprimento é a Advocacia Geral da União. O jus postulandi é da AGU, tá? Agora, o parágrafo único traz uma exceção a esse jus postulandi da AGU. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for a autoridade central. Então, o Ministério da Justiça não vai encaminhar para a AGU. Quem vai realizar esse ato é o próprio Ministério Público. Tá? Só que aí o Ministério Público não desce para a AGU, o Ministério Público desce direto para a Justiça Federal. Tratados anteriores a 2015, tá? Situações anteriores a 2015, em que o Ministério Público Federal foi indicado como autoridade central, porque até então a gente não tinha centralização no Ministério da Justiça, tá? Ele era geralmente o designado como autoridade central. Então, o Ministério Público, ele mesmo requer. Ele não é um órgão do Executivo, ele já é um órgão participante da estrutura do Judiciário. Então, ele tem um jus postulandi direto, então ele não precisa comunicar ninguém. Ele simplesmente vai lá e solicita a Justiça Federal. Agora, quando é Ministério da Justiça, tá, quando é o Ministério da Justiça, eu vou descer para a AGU e a AGU vai solicitar a Justiça Federal, que é o próximo artigo, o artigo 34. O artigo 34, compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida. Isso para auxílio direto judicial, tá? Auxílio direto administrativo é o artigo 32. Quem cumpre é diretamente o Ministério da Justiça. Auxílio direto judicial vai depender. O Ministério da Justiça encaminha para a AGU é que tem jus postulandi para então solicitar,
peticionar e requerer na esfera de justiça federal do lugar em que deva ser executada a medida, tá? Agora, se é o Ministério Público Federal, que é a autoridade central, em razão de algum tratado específico, o MP vai direto para a Justiça Federal. Tem o jus postulante, ele pede direto para a Justiça Federal, pulando a etapa da AGU. Tá? Mas é exceção, a regra é essa que vocês estão vendo aqui. Ó. Nossa regra geral hoje, depois de 2015, é isso aqui. O Ministério da Justiça recebe, analisa, informa e requer para que a AGU prontamente cumpra isso. A AGU é que é parte ativa, parte legítima para requerer à Justiça Federal da região em que precise descer o ato, em que precise ser cumprido o ato. Ok, gente, um bom descanso para vocês, uma boa semana, continuem se cuidando.